Você sabia que a falta de pontos de recarga está ameaçando o futuro dos carros elétricos no mundo inteiro? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra como esse problema mundial pode afetar você. Fala galera, eu sou o Renato, você está no canal Meu Carro Irado, então já se inscreve, martela esse like e bora pro vídeo! Os carros elétricos estão na moda. Os chineses chegaram por aqui revolucionando o mercado com o pé na porta. Com esses carros 100% elétricos custando a mesma coisa que os carros a combustão e muitas vezes mais barato que os mesmos, eles se tornaram uma verdadeira tentação, não é verdade? E a tentação faz sentido. Vamos comparar, por exemplo, o seu custo-benefício com carros a combustão. Onix Premier, Fiat Pulse, Virtus, Citroën C3 Aircross, todos ali na casa dos 115, 120 mil reais. Aí você olhando para o mercado vê um Dolphin Mini, por exemplo, 100% elétrico por 115 mil. Tentador, não é verdade? Aí parando para fazer uma análise prática entre os modelos, você chega à conclusão que o carro elétrico quase não vai ter manutenção, um desconto de IPVA do primeiro ano absurdo de 0,5%, 0,5% é só o que você vai pagar de IPVA no carro 100% elétrico no primeiro ano. Fica realmente muito tentador, não é verdade? Mas aí a gente para pensar nos pontos ruins. Primeiramente, não sabemos qual é o futuro de defeitos que esses carros elétricos ainda vão ter. Baterias viciadas, defeitos eletrônicos e o que mais vai aparecer nesses carros. Além dos defeitos misteriosos, temos também o principal fator de não podermos cogitar a compra de um carro elétrico nesse momento no Brasil: a falta de infraestrutura de carregamento. Ou seja, se você está com 115, 120 mil reais sobrando e opta por comprar um carro 100% elétrico, ok, se esse for o seu segundo carro. É isso mesmo, se você tiver dois carros, um para rodar na cidade e outro para viajar, tá ok, você é um extremo privilegiado. Essa não é a realidade da grande maioria. A grande maioria que investe em um carro de 120 mil reais é o seu carro único, o único carro da família. E ter um carro único 100% elétrico, nesse momento, é extremamente complicado. Porque vamos analisar o seguinte: você tendo dois carros e um deles sendo 100% elétrico e você vai usar ele de casa para o trabalho num percurso aí de 30 km, 50 km por dia, você carrega teu carro em casa, né? Você comprou o carro, fez a infraestrutura de carregamento na sua casa, beleza, cara, tá de boa, você tá safo. E você tem o seu segundo carro para viajar, né? Para pegar uma viagem aí de 600, 800 km, aí você, cara, é um privilegiado. Porém, essa não é a realidade da grande maioria. Muitas pessoas que vão investir num carro 100% elétrico é para ser o seu carro de uso, digamos assim, o tempo todo. O carro da família, o carro que o cara vai usar para trabalhar, para ir no mercado, para passear, para ir viajar e coisa e tal. E esse é o problema. Se você pegar um carro 100% elétrico hoje para ir viajar e pegar uma estrada, por exemplo, de 600 km, cara, é uma loteria absurda. O que pode acontecer nessa viagem? Você programa, tá? Você vai pegar o seu GPS ali e vai programar os pontos de carregamento que tem no percurso da onde você está saindo até onde você quer chegar. Beleza? Só que, se vamos supor que essa viagem seja num feriadão, você vai chegar nesse ponto de recarga e tem 10 carros, 15 carros lá para carregar. E cada carro vai ficar carregando lá por uma hora e meia mais ou menos, para pegar ali 80% de bateria. Você imagina a frustração da sua família, você com criança, bagagem, cachorro, papagaio, periquito. Você vai ficar onde, cara? Esperando uma hora para carregar cada carro. Se essa fila tem 10 carros, quantas horas você vai ficar no posto? Você está me entendendo? É muito complicado. É uma questão realmente para se pensar. Custo-benefício, vale a pena passar esses perrengues? Aí vamos supor que você está nessa situação e decidiu não esperar. Você vai pegar o seu carro e vai até o próximo ponto de recarga. Beleza. Chega no próximo ponto de recarga, o carregador está quebrado. O conector lá, o plug, não é compatível com o seu carro. Entendeu? Não está padronizado, isso ainda não está regulamentado. Está uma verdadeira bagunça. Você precisa de um carro econômico nesse momento? Opte por um híbrido. O híbrido é a melhor opção nesse momento para quem não quer ir tanto ao posto, para quem quer economizar combustível, IPVA e tudo isso. O híbrido ainda tem um certo desconto no IPVA, tipo como se fosse um GNV, é um pouquinho menos que o desconto do GNV, mas tem um desconto porque polui menos e tudo mais. Então, se você quer optar por economia, opte por um híbrido, beleza? Mas ainda nesse universo do carro elétrico,
vamos ainda destrinchar um pouco mais esses problemas. O que acontece? Isso não está acontecendo só no Brasil, tá legal? Isso está acontecendo no mundo inteiro. No Reino Unido, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, salvo raríssimas exceções. Para você ter uma ideia, somente na Noruega e na Holanda, os carros elétricos estão super desenvolvidos e existe uma infraestrutura excelente de carregamento. Por lá, ter um carro elétrico é uma ótima opção, mas por aqui ainda não. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 10 carros para cada um carregador. E isso por lá, pessoal, está causando diversos problemas. Filas gigantescas em postos, donos chateados, brigas impostos por carregadores. Eu cheguei primeiro, eu sou o próximo e tudo mais. Isso está causando diversos aborrecimentos por lá. Donos revoltados, donos reclamando, postos de recarga com filas gigantescas e uma infinidade de dores de cabeça. No Reino Unido também está acontecendo a mesma situação e em diversos outros países, pessoal. Então não é só aqui no Brasil que estamos atrasados. O arrependimento de ter comprado um carro elétrico nesse momento está batendo em várias pessoas, não só aqui, mas no mundo inteiro. E outra questão significativa também que temos que levantar é a seguinte: além dos defeitos que ainda não sabemos quais serão, temos a questão da revenda. Será que esses carros terão uma aceitação no mercado de usados sem uma desvalorização absurda? Não é o que está acontecendo. Nesse momento, a desvalorização dos carros elétricos está muito grande. Os carros elétricos estão chegando no mercado com uma desvalorização acima de 30%, chegando a 40%, 50% em alguns casos. O pessoal está com um verdadeiro preconceito e medo de comprar esse carro como usado por não saber como é a questão da bateria, se ela vai estar viciada, se ela não vai estar, o que vai acontecer com esse carro, entendeu? Então se você comprou, está pensando em comprar um carro 100% elétrico nesse momento, saiba que você vai ficar um bom tempo com ele, ou vai perder muito dinheiro na hora da revenda. Esses pontos por si só são pontos a se pensar nessa questão de se comprar ou não um carro elétrico. Tem que se pôr muito na ponta do lápis, analisar o custo-benefício, analisar a sua necessidade. Se a sua necessidade for comprar um carro desse para você trabalhar, tá ok, tá de boa. Você vai do ponto A ao ponto B, trajetos curtos dentro da cidade, coisa e tal. Mas como o único carro da família, para você ter esse carro para fazer tudo que você tem que fazer na sua vida, inclusive viajar para longe, aí realmente não é o momento. Eu esperaria pelo menos 5 anos para começar a pensar em comprar um carro elétrico. Eu quero ver como o mercado vai se comportar com esse carro como usado. Eu quero ver quais os defeitos que ainda vão aparecer, quais as dores de cabeça que esses carros vão dar para os seus donos. E aí, quando atingir uma certa maturidade na revenda, quando atingir uma certa maturidade no mercado, vamos ver como vai ficar essa questão de infraestrutura, como vai ficar a questão de autonomia. Porque também, pessoal, tem uma questão que a gente precisa focar. O Brasil é um país extremamente quente e essas baterias, como elas são fabricadas hoje, são diretamente afetadas pelo calor. Ou seja, em temperaturas muito altas, essas baterias vão descarregar mais rápido. Então você imagina a seguinte situação: você sai de casa com a sua família, vai para uma viagem longa, mas nem que seja tão longa assim. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas vão para a região dos lagos, em feriadões, essas coisas. Você pega teu carro, carregou ele em casa, tá com a bateria ali bonitinha, 100% carregada, sai de casa para viajar, pega um engarrafamento miserável na estrada. Aí você tá ali 3 horas, você saiu de casa cedo, mas 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro no verão já tá 40 graus, cara. Então, você saiu de casa cedo, pegou um calorzão já rachando o coco ali. O que você acha que vai acontecer com essa bateria? A autonomia dela vai cair absurdamente. Se você conseguir sair ali, se livrar do engarrafamento ali em torno de 1 hora e pouquinho, 2 horas e tal, beleza, você vai chegar ao seu destino já com o carro ali praticamente na reserva da sua bateria, chegando ali com 40%, 30%, coisa e tal. Aí você chega na sua pousada, vamos supor que você não tem uma casa de praia e ela não está adaptada ao seu carro, né? Você chega na pousada, você vai fazer o quê? Você vai pedir ao dono da pousada ali para carregar o carro? Será que essa pousada vai ter uma infraestrutura para suportar o carregamento da bateria do seu carro? Porque não é uma coisa simples, pessoal. Não é pegar a tomadinha ali do carro e encaixar na tomada da casa que você tiver ali, como se você fosse carregar o celular, por exemplo. Não é assim. Tem que ter uma infraestrutura, a fiação é diferente, o conector é diferente, a rede elétrica tem que suportar o carregamento do carro. Então, se você pegar ali
e simplesmente plugar o seu carro numa tomada comum, vai pegar fogo, vai explodir tudo ali. Então não é assim que funciona. Então se você não está por dentro dessas situações, estude essas coisas antes de sair comprando esse carro. Porque o vendedor lá na hora de te vender o carro, ele não vai te contar as histórias tristes, ele vai te contar as alegrias. E tem muitas. O carro é muito bom. O carro, a proposta é muito boa, é excelente. Quem não quer nunca mais ir no posto de gasolina abastecer, não é verdade? Mas a gente precisa analisar as verdades nuas e cruas. Sobre essa questão ainda dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, pessoal, não sou eu que estou falando, tá? Isso daí está em diversas reportagens. É só você pegar ali o Google, por exemplo, e digitar ali infraestrutura de carregamento elétrico e vai aparecer uma dezena de reportagens sobre esses assuntos. Inclusive, a insatisfação dos donos, tá? Não sou eu que estou dizendo, isso daí são dados que estão na internet aí para serem pesquisados. A insatisfação dos donos ali, muitos donos estão extremamente arrependidos de terem comprado um carro 100% elétrico nesse momento. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um planejamento de ter uma rede de infraestrutura de carregamentos elétricos, como a gente tem de postos de gasolina, acontecendo até 2050. 2050. Acredita nisso? O planejamento é que isso seja implementado até 2050. E se tratando de Brasil, se o planejamento é esse, você imagina quantos anos isso vai levar para acontecer. Então, pessoal, a gente conclui o seguinte: se você tem condições de ter um carro para viajar na sua garagem e você quer economizar o seu trajeto diário para o trabalho, ok, tá de boa. Esse carro 100% elétrico como o segundo carro da família. E se você tiver ainda energia solar na sua casa, aí é o melhor dos cenários. Aí você está extremamente sustentável. Mas por outro lado, se você não tem energia elétrica na sua casa, se a sua conta de luz já não é barata, você vai ter que fazer um investimento de uma infraestrutura para fazer o carregamento desse carro na sua casa, tá ok? Vai ter que mudar a fiação, você vai ter que entrar em contato com a Enel, ou com a Light, ou com qualquer que seja prestadora de serviço elétrico aí da sua região, para mudar ali a fiação do poste da rua, o que alimenta o padrão da sua casa ali, a bitola do poste que vem da rua vai ter que ser aumentada, entendeu? Se a sua casa é monofásica, por exemplo, você vai ter que mudar para trifásico, ou seja, isso vai te gerar um gasto, vai te gerar uma dor de cabeça, porque tratar com essas empresas de energia elétrica a gente sabe muito bem como é que é, o tempo que isso demora e as burocracias todas que estão por trás disso. Mas enfim, se você tem uma casa com energia solar, vai usar esse carro 100% elétrico para ir de casa para o trabalho e do trabalho para casa, e em trajetos curtos, dentro só do perímetro urbano ali, tá de boa, tá safo, você é um privilegiado, tá ok. Mas esse carro, para ser o único carro da família, o carro que você vai usar para tudo, inclusive para viajar, eu acho que nesse momento é uma loucura. E isso não é só a minha opinião, é a opinião de diversos especialistas ao redor do mundo. Muitos, inclusive, apostam que esses carros não terão terceiro dono. Terão no máximo ali um segundo dono e o terceiro já vai ser lixo, já vai ser um carro descartável. Então, a gente precisa realmente pensar nesse assunto antes de investir 120 mil reais num carro 100% elétrico, pessoal, porque afinal de contas, 120 mil para a grande maioria é muito dinheiro, não é verdade? Essas são as minhas considerações sobre o carro elétrico e a falta de infraestrutura no Brasil nesse momento para se pensar em ter um carro desses. Mas me conta aí, qual é a sua opinião? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto? Me conta a sua opinião, me diz o que você acha disso tudo. É o momento, não é o momento? Para você, vale a pena arriscar, não vale? Me conta aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, martela esse like e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!